Olá a todos, meu nome é Messias Limas Bastos, sou pintor. Vou fazer para vocês uma demonstração de uma pintura em aquarela de natureza morta. Então, desde o início, já estou com o papel de aquarela de um bloco já colocado no cavalete, com os meus materiais de aquarela. Então, preparando já as tintas, molhando, a aquarela sempre fica secadinho, precisa molhar antes de começar. Já fiz o desenho antecipadamente, para não perder muito tempo no vídeo, mas é um desenho simples, né? Só o esboço, né? Para a pintura bem de levinho, para que não apareça a marquinha do lápis, né? E sempre deve fazer um estudo antes de começar a pintura, para saber as cores que já vai utilizar, né? No caso, eu estou fazendo fundo primeiro. Fundo de preferência em natureza morta, a gente faz um fundo neutro. Uma cor neutra, que é para não ficar tirando a importância, o brilho da figura principal. Então, sempre que possível, né, fica melhor fazendo uma cor neutra, né? Secundária, terciária, de preferência. Então, contorno. Então, o papel, vocês notam que ele está ondulado, porque eu molhei ele. Depois que eu fiz o desenho, eu molhei, mas eu molhei na parte que eu vou pintar primeiro, em vez de molhar tudo. Então, convém que se molhe só a parte que vai trabalhar a tinta, para não misturar nas outras. Porque aí a tinta não corre, que aqui no caso tem um pote, ele está seco, porém as outras partes não está. Então os pincéis estão enfiados nesse pote, também eu não passei, então dá para recortar sem manchar, né? O que eu não quero fazer com essa cor, né? A diferença em aquarela é isso, tem que fazer cor por cor, né? Porque a sobreposição não existe como numa pintura a óleo ou uma pintura acrílica, por exemplo, né? Então, o melhor que tem é fazer isso que eu estou falando. Obviamente tem outros pintores que têm outros métodos, né? Mas esse é o meu método, né? Fazendo essa demonstração até para ajudar, tem pessoas que gostariam de fazer e não tem um ateliê que ensina pintura próximo de casa, ou tem dificuldade, não tem tempo. O videozinho dá para assistir, dá para parar, ver, né? Conferir. E quem for mais tinhoso pode até colocar o cavaletinho e assistindo o vídeo e fazendo. Depende da necessidade de cada um, né? E os recursos para isso também. Esse pincel que eu estou usando é um pincel japonês, né? Que eles usam para escrever, né? Mas como ele é macio, eu gosto. Ele tem a pontinha fina, dá para fazer fino, dá para controlar a espessura do traço sob a pressão que se exerce no papel, né? E também ele distribui, esparrama bem, né? Como vocês estão vendo aí, né? No vídeo ele tem trabalhando lateralmente, ele fica como se fosse uma trincha praticamente. E a pontinha dele afina, então, tanto é que eles usam, né, para escrever, né? É um negócio muito antigo dos orientais, né?
japoneses, chineses. Então, como ele corta, né? E o que é melhor, eles não são caros. Porque um pincel pelo de Marta, importado, assim, ele é super caro. Então isso aí sai mais em conta. E tem outros também, sintético, né, para aquarela, que também ajudam. Ali está um excesso, tá vendo? Correu a água, a gente tem que ficar sempre tirando, ou com o próprio pincel, ou talvez com. Também eu costumo usar um lencinho de papel, né? Ou um paninho também. E agora já está praticamente o fundo, né? Já a gente chama inicialmente assim uma guarda, que ainda a gente vai voltar a mexer, pra, às vezes quer escurecer um pouco mais, né? Então sempre vai ter uma intervenção. Agora eu já entro na outra figura, que é o pote. Esse aí eu estou usando uma cor ocre, inicialmente. Observe que continua o mesmo pincel, né? Então, às vezes a gente vê aquele monte de pincel, pensa que precisa de tudo isso, nem sempre, né? A gente tem porque cada caso é um caso, né? Mas não que para pintar um quadro necessite de tantos pincéis, né? Então aqui no caso do pote é a mesma coisa. Ele foi molhado sem molhar outras partes também. Uma coisa importante, isso não é uma regra, né? Tem outros aquarelistas que trabalham diferente, tem uns que trabalham seco, né? Não molha o papel, tem outros que molham o papel bem, né? Fica escorrendo para lá, para cá, mas ele tem o domínio, ele já tem esse domínio, né? Do tempo necessário, quanto molha, pode encharcar mais, encharcar menos, né? Essas são coisas que se adquire mais com o tempo, né? Inicialmente a gente inicia o mais básico, né? Obviamente cada profissional, à medida que vai trabalhando, ele vai adquirindo os métodos dele mesmo, né? Então, se você assistir vídeos de outros aquarelistas, você vai notar isso aí, que tem de todos os jeitos. Cada vez a gente está aprendendo mais, vendo casos diferentes, mas também o fato de assistir muitos vídeos não vai deixar você melhor nem pior. Você vai acabar tendo, né, o teu jeito de fazer. É mais ou menos, vamos dizer assim,
podemos comparar com a caligrafia, né? Cada um tem a sua. Umas é maior, outras menor, umas é caidinho para a direita, caidinho para a esquerda, outra é aprumadinha. Tá vendo o íntimo da pessoa. Por isso que é arte. Por isso que a pintura é uma arte por causa disso. Né? Pintura artística, né? O desenho, cada um tem seu toque. É isso que diferencia o que é o belo e admirável é isso, né? O desenvolvimento de cada um. Observe, estou ali escurecendo mais, porque a luz desse trabalho ela está vindo da esquerda para a direita em diagonal superior, batendo de cima para baixo. Então, obviamente, o lado direito sempre vai estar mais escuro. Né? Então, já aproveitando que está tudo molhadinho, eu já lanço, né, um pouco do óxido mais escuro, que já vai chegando, aproximando assim para o marrom. Né? Então, uma coisa interessante de vocês fazerem também é estudar um pouquinho sobre a teoria das cores. Né? O que é uma cor primária, secundária, terciária, né? Para poder aplicar a cor certa, porque vocês vão ver por aí, muitos quadros por aí que tá errado, ela não seguiu, né, a teoria das cores, né? Mas a arte é arte, cada um faz o que quer, né? Mas pode até fazer porque quer, mas nunca fazer porque não sabe, né? Isso aí é ruim. É considerado uma falta de atenção, né? Um despreparo. É o que ninguém quer mostrar, né? Então, portanto, quanto mais estudo sobre o assunto, melhor. Sobre a arte, sobre a história da arte, as cores, né? O trabalho fica bem melhor quando a gente faz dessa forma. Portanto, é o que eu sugiro para vocês, né? Com certeza vocês vão aprender muito mais também, em livros, com outros professores, né? Eu falo porque eu dou aula também, né? Então eu ensino outras pessoas, né, a fazer o trabalho. Eu passo aquilo que eu aprendi para os outros, em forma de aula, né? E nos vídeos, quando eu faço, eu coloco na internet para qualquer pessoa de qualquer lugar que quiser também ter essa oportunidade, né? Poder fazer também seus trabalhos, né? Independente de ter aula comigo ou não, ou com outro professor ou não. Então continuo trabalhando esse pote, né? E tem uns desenhos. Ele faz lembrar um pote indígena, né? Eu me inspirei em um que faz lembrar aquela cerâmica marajoara, não é, né? É um outro estilo aí. Eu nem vou falar porque esse que eu estou fazendo não vai ficar igual. O que eu estou me baseando só assim para material de apoio, mas sem a mínima intenção de querer copiar fielmente. Então, na arte é isso, às vezes a gente faz a sugestão, né, da obra, faz também certos trabalhos, é o caso desse desenho, estilizado. Se eu for fazer esse desenho como eles realmente são, fica um trabalho duro, muito acadêmico demais, né? Ia demorar horas e horas, dias e dias para fazer. Então ele já perde o momento. A arte é momento. Pintura, principalmente.
É a inspiração que vem. Quem é pintor já tem seus modelos preparados. Nesses modelos, como que eu faço? Quando não estou inspirado para pintar, mas estou para fotografar, por exemplo, eu, eu pego um cantinho no meu ateliê, né? Ponho uma luzinha e fotografo. E guardo. Então eu tenho a minha coleção de natureza morta, tenho de paisagens quando eu saio para viajar, né? De parques quando eu vou ao parque. Quer dizer, eu faço natureza morta, faço paisagens marinhas, paisagem de campo, paisagens urbanas, que é a cidade que eu moro. Então, todos nós temos que trabalha com arte, visuais, principalmente, tem que ter seu arquivo, né? Para poder fazer seu trabalho a hora que vem a inspiração. Porque se não tiver inspirado, o trabalho não fica espontâneo, ele fica duro. Portanto, isso também é uma lição. Porque quem não se prepara, a hora que vem a inspiração, no fim acaba pintando qualquer coisa. E às vezes coisas que não fica assim muito legal, né? Eu já visto, tem história da arte de pintores, grandes mestres que pintaram uma bota, né? Uma coisa super simples, mas foram o que eles deviam ter no momento, que veio a inspiração, obviamente. E, ao meu ver também, às vezes em países que faz muito frio, o inverno é rigoroso, então eles ficavam confinados dentro de casa há muito tempo, né? E o que tinha na mão, vinha inspiração, é aquilo que eles faziam. Você pode ver, do Van Gogh e outros, né? E mesmo pintores assim mais modernos, contemporâneos, também já fizeram. Já visto que eu já vi trabalho de tênis jogado no chão, ou uma blusa, etc, né? Então é mais ou menos isso. Então agora já vou passar a tinta nos pincéis. Uma coisa que se deve observar é que quando a parte branca na aquarela não usa tinta, aproveita o próprio branco do papel. É o caso aquele alumínio que tem ali, desse pincel que eu estou fazendo, que segura os pelos do pincel, ele é prensadinho assim. Então na luz se vê um lado mais claro, outro lado mais escuro, mas conclusão, a parte de brilho mais claro é o próprio branco do papel, e o escuro vai colocar um pouquinho de cinza, né, na parte mais da direita, onde tem esse alumínio dos pincéis, né. Então nunca se usa tinta branca em pintura de arte, né, em aquarela. Mas quando a gente compra um joguinho de tinta de aquarela, aqueles que vêm em estojinhos, costuma haver um tubinho de tinta branca. Ah, mas veio tinta branca. É que tem outros trabalhos que não é pintura de quadros,
é propaganda, marketing, essas coisas que usam aquarela também. Então é um outro caso diferente do nosso, é uma outra arte, outro tipo de arte. A nossa pintura figurativa não utiliza. Se nós precisarmos de branco, a gente reserva a parte branca do papel naquela área em que vai aparecer o branco. Quando é um caso muito difícil de reservar, existe até um líquido, a máscara para aquarela. É um líquidozinho que a gente passa quando o papel está seco, ele seca rapidinho, pode fazer toda a pintura, depois ela tira aquela película e vai aparecer o branco que a gente deseja. E tem situações que é difícil mesmo de pintar sem manchar aquele branco que a gente deseja reservar, né? Então, para isso já existe esse recurso, né? Quando não tinha essa máscara de aquarela, né, esse líquido, muitos artistas usavam giz de cera branco, também ajudava, né? Mas com certeza, quando o artista já está prático, ele consegue fazer reservar o branco sem usar recurso nenhum, só na prática. O que é muito legal, né? Então ali eu fui, fiz um pincel, voltei, estou jogando já a cor da base da mesa, né? E o que é muito importante, sempre a cor mais clara primeiro, em aquarela. Depois que vem a parte mais escura. Vamos supor, nesse caso aí, vocês vão ver que vai ter a sombra do pote. Ela vai ser feita depois sobre essa cor amarela. Então aí entra também a teoria de cores. Que cor é a sombra do amarelo, né? Então tem que estudar isso também e praticar. Rapidamente eu posso dizer que a cor da sombra é sempre a cor inversa no círculo de cores, né? Por exemplo, se tem amarelo, a cor inversa, né, vai ser a cor inversa, desculpa, seria mais a cor complementar entre as primárias, né, que é o amarelo, o azul e o vermelho. Qual que você vai usar para isso? Você vai tirar o amarelo, que falta, fica o vermelho, né, e o azul. Aí, reunindo o vermelho com o azul, né, a proporção vai ficar um carmim, né, mais ou menos um carmim, né. Misturado com o amarelo, ele queima, dá essa cor queimada que sugere a sombra, né? Fácil de falar. Para fazer é bom praticar, assim, pegar uns pedacinhos de papéis de aquarela e fazer esses testes, né? Mas é sempre a cor inversa. No círculo, né, de cores, né? Em círculo de cores vocês vão ver em diversos livros de arte que ele tem, né? Acho que até pela internet mesmo, é só colocar na pesquisa, consegue. Que é através desse círculo de cores que vai saber as cores primárias, as secundárias, né? Mas o que dá mais certo mesmo é praticar.
fazer testes, né? Tô dando essas manchinhas, né? Porque essa é uma toalhinha que está lá no meu ateliê, que aquela toalhinha, ela é bem felpudinha, que eu uso para tirar o excesso de água, né? Do pincel, pode ver, ó, viu? Agora eu tirei ali. É esse tipo de toalhinha aí. Que a gente usa retalho, no caso, aquela toalha que já não usa mais para banho, essas coisas, para rosto. Eu mando deixar guardado para mim, aí corta ela em. Daí fica esses paninhos assim, né? Que eu ponho debaixo do potinho de água, então eu molho, limpo, tiro o excesso de água ali, limpo o pincel ali, fica todas essas manchinhas com o tempo. Então esse é uma cena, esse quadrinho que nós estamos fazendo é essa aquarela, né? É uma cena bem realista, eu sou assim, um artista realista, né? Então agora a parte da sombra que eu tinha falado com vocês, né? Essa é a sombra que está projetada na parede, né? Então eu escureci aquela cor neutra que eu tinha feito, que era um azul com marrom, cor terciária já é mais fácil de escurecer. Já joguei ali também a sombra em cima do amarelo, daquela forma que eu falei para vocês, que é a cor complementar, né? Isso no caso das primárias, né? Veja naqueles tubinhos que estão em cima da mesa, eu aproveitei em diversos lugares o próprio branco que era do papel. Que é a parte do tubinho que é pintado em branco. Então são os tubinhos já usados, né? Não novos, né? Que estão em cima da mesa, dando um ambiente assim mais natural do ateliê, né? Como ele é mesmo, né? Os pincéis já são usados, os tubinhos de tinta, né? Tem uma espátula aqui na frente, em primeiro plano, também, que é uma espátula que eu já uso há muitos anos, né? Então
detalhe, em natureza morta, assim, pelo menos na minha ótica, eu creio que tem que ser um pouco dramático a cena. Tem que ser assim, coisas do dia a dia, né, do cotidiano, que já foram usadas, que está sendo usada há muito tempo. Coisa tudo novinha, arrumadinha, não fica bem, fica parecendo propaganda, né? Pode ver o desenho, que até já comentamos aqui sobre o desenho de propaganda, né, de marketing, é tudo novo, tudo novinho, né? Então, não tem aquele clima, né, dramático, romântico, né, que é o que a gente quer colocar na obra de arte. A diferença está aí, eles querem vender o produto. Então o enfoque deles é diferente, produtos novos, muito iluminado a cena, né? Os fotógrafos usam 3, 4 pontos de fonte de luz, né? Sendo que nós, pintores, artistas plásticos, que fazem obra de pinturas, usa apenas uma fonte de luz, que é justamente para ter a sombra projetada, né? E no caso da propaganda, às vezes nem sombra a gente vê, porque eles usam tantas luzes que parece que as pessoas que estão na cena ficam flutuando. Porque a sombra é que não deixa dar aquele ar de flutuação das peças que a gente está utilizando, né? Parece que está levitando. Quando coloca a sombra, ele afirma sobre a superfície que está colocada. Então, luz e sombra é fundamental, né? Na fotografia, nas artes plásticas, no cinema. Pode observar, assistir um filme, a luz, como é que eles trabalham, né? Principalmente se for aqueles filmes mais antigos, filme mais arte, né? Eles usam bastante esse recurso, né? Filme do Fellini, né? Do Hitchcock. São bem dessa forma mesmo, né? Então aqui tem os retoques finais, né? Depois no final do vídeo eu coloco o meu e-mail. Quem quiser mandar alguma sugestão ou fazer algum comentário, estão à vontade. Dando, caprichando nas tampinhas, né, das tintas, né? Então o tubinho também é amassadinho, tem um ali que está até meio enroladinho. Eu não fiz isso para fazer a pintura, eles estavam assim, na minha caixinha de tinta. Assim eu peguei, quando eu estou trabalhando, vocês ficam assim jogados, né? Então é uma cena espontânea, né, do ateliê. Bom, agradeço a todos pela boa vontade de assistir o vídeo. Feito isso, já vou aqui assinar. Mesmo depois que acaba assim, às vezes a gente deixa assim, já não exibe a obra ao público.
Porque pode aparecer uma coisinha, né, que a gente queira arrumar.